Imagine estar navegando em um pequeno barco, durante a madrugada, quando a névoa começa a se formar sobre o rio Amazonas. A lua cheia ilumina as águas escuras, e, de repente, uma sombra se aproxima. Um homem alto, com uma capa gasta pelo tempo e uma barba ruiva flamejante. Seus olhos brilham como fogo no meio da escuridão. Esse não é um delírio ou apenas superstição, é o Barba Ruiva de Parintins, uma das lendas mais temidas da Amazônia. Ele aparece em barcos à deriva, em canoas solitárias e até mesmo caminhando sobre a água para punir quem ousa desafiar os mistérios do rio. Dizem que ele foi um pirata amaldiçoado, condenado a vagar eternamente pelos rios da floresta, protegendo as águas sagradas contra a ganância dos homens. Hoje, vamos mergulhar fundo nessa lenda quase esquecida, revelar suas origens, versões ocultas e os mistérios que ainda aterrorizam pescadores da região. Você está pronto para conhecer o espectro que guarda o Amazonas? A história do Barba Ruiva de Parintins começa como muitas lendas amazônicas, com o encontro entre o mistério europeu e a força sagrada da floresta. Dizem que ele era um pirata estrangeiro, possivelmente holandês ou escocês, que chegou ao Brasil no século XVII em busca de tesouros escondidos na floresta. Sedento por riquezas, saqueou comunidades ribeirinhas e enfrentou os pajés da região, desafiando os espíritos guardiões dos rios. Mas a natureza não perdoa. Um dia, seu barco desapareceu nas águas do Amazonas, e dizem que ele foi amaldiçoado pelos próprios encantados para se tornar o que mais temia, um fantasma, condenado a navegar para sempre. Desde então, ele aparece em noites de lua cheia, coberto por um manto de neblina, para punir pescadores gananciosos, invasores de terras sagradas e caçadores ilegais. Sua presença é marcada pelo som de correntes arrastando no convés de barcos invisíveis, e o perfume do sal misturado com sangue. Na região de Parintins e arredores, existem dezenas de relatos de pessoas que juram ter visto o Barba Ruiva. Alguns pescadores contam que, ao tentar pescar em locais proibidos pelos pajés, seus motores pararam misteriosamente, e uma sombra surgiu sobre a proa do barco. Em outros casos, canoas foram encontradas à deriva, com redes rasgadas e marcas de garras nas madeiras, como se algo ou alguém tivesse atacado de forma sobrenatural. Um dos casos mais famosos ocorreu nos anos 90, quando uma equipe de exploradores desapareceu por dias no rio, retornando apenas com um dos tripulantes em choque, repetindo as palavras: "Ele me viu, o ruivo me viu." Há também histórias de vozes sussurradas na névoa, de passos em embarcações vazias e da luz de uma lamparina que flutua sozinha no meio da escuridão, seguida por um som metálico, como uma âncora sendo arrastada. Essas histórias não estão em livros, estão na boca do povo ribeirinho, que ainda respeita e teme o espírito que ronda o rio. A figura do Barba Ruiva pode ter se inspirado em relatos reais de piratas flamengos e holandeses que, no século XVII, tentaram invadir o território amazônico. Muitos desses estrangeiros desapareceram sem deixar rastros, e alguns registros históricos mencionam o sumiço de um navio liderado por um capitão ruivo, que teria desrespeitado rituais indígenas e profanado terras sagradas. Outra curiosidade é que em algumas versões locais, o Barba Ruiva não é exatamente maligno, ele é um justiceiro espiritual, um guardião das águas contra aqueles que exploram ou poluem os rios. Seu rosto nunca é totalmente visto, dizem que, ao tentar olhar diretamente para ele, o observador é tomado por alucinações ou perde o controle da embarcação. Há ainda quem diga que ele conversa com os botos cor-de-rosa, e que é visto acompanhado por uma serpente gigante que nada ao redor do barco fantasma. Mistério, natureza e espiritualidade se misturam nessa figura que representa a fronteira entre o mundo humano e o mundo encantado da floresta. Parintins é conhecida mundialmente pelo Festival dos Bois garantido e caprichoso, mas poucas pessoas sabem que a cidade também é berço de muitas lendas amazônicas. O Barba Ruiva é uma das mais temidas, e seu nome é mencionado com respeito, principalmente por pescadores e moradores antigos. Alguns evitam pescar nas noites de lua cheia por medo de cruzar com ele, enquanto outros acendem velas e fazem orações antes de sair para o rio, pedindo permissão aos encantados. Essa relação entre o mito e a fé revela como a lenda do Barba Ruiva está profundamente enraizada na cultura amazônica. Ela representa a vingança dos rios contra a exploração desenfreada, o poder da floresta contra o invasor estrangeiro, e o sagrado que existe nas águas que muitos ainda insistem em profanar.
Não é apenas uma história assustadora, é um aviso ancestral que continua ecoando pelas margens do rio Amazonas. O Barba Ruiva de Parintins é mais do que uma lenda de terror, ele é o símbolo de uma floresta que não esquece e de um rio que sabe se vingar. Entre aparições sobrenaturais, relatos de pescadores e ecos da história esquecida, essa figura misteriosa ainda assombra quem se atreve a desafiar os encantos do Amazonas. Agora eu quero saber, você acredita que o Barba Ruiva ainda navega por aí, vigiando as águas em noites de lua cheia? Já ouviu histórias parecidas? Comenta aqui embaixo. Se esse vídeo te prendeu até aqui, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque toda semana a gente traz as lendas mais ocultas do nosso Brasil profundo. E lembre-se, se estiver navegando pelo Amazonas e ouvir correntes arrastando na névoa, reze para não ser tarde demais. Nos vemos no próximo vídeo.